Naum, quem já encontrou, diga um amém. Naum, capítulo 1, verso 7, que diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam, ou os que confiam nele. Amém? O Senhor é bom. Bom. E lá no capítulo 11 de Lucas, verso 13, diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Muito bem, muito bem. Fechemos os nossos olhos e vamos orar. Peça ao Senhor: Senhor, fale comigo, me abençoe, me fortaleça, me abençoe nesta manhã maravilhosa. Ó Pai Santo, abençoe minha casa, minha família, meus filhos, abençoe meu casamento, você que é casado, casada, Deus abençoe a sua vida, que seu cônjuge seja abençoado, seus filhos, seu trabalho. Peça ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por estarmos nesta manhã na tua casa. Te louvamos por esta grande oportunidade de podermos estar aqui. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós não estamos aqui, Senhor, porque merecemos estar aqui. Estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, Pai Santo. O Senhor escolheu esse teu filho, essa tua filha. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor abra nesta manhã as comportas dos céus e derrame o teu Espírito sobre nós. Batiza no Espírito Santo. Levanta, Senhor, os abatidos. Cura, Senhor, os enfermos. Traga solução, Senhor, para os problemas que afligem este lar, afligem esta família. Senhor, venha derramar a tua graça, a tua unção. Venha derramar o poder do Espírito Santo sobre nós. Pai querido, Pai Santo, Pai justo, eu te peço, manifesta, Senhor, a tua graça. Fale conosco, me dá, Senhor, a unção do Espírito Santo, me encha do Espírito Santo e de sabedoria. Fale conosco, Pai Santo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, podemos assentar. Muito bem. Se você quiser manter a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, pode mantê-la aí aberta, porque nós vamos meditar nesse texto sobre o assunto que vamos tratar hoje. A bondade de Deus em contraste com o caráter humano. A bondade de Deus em contraste com o caráter humano. Contraste é a diferença, né? A diferença entre a bondade de Deus e o caráter humano. Então esse é o assunto que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje, em nome de Jesus. E quem está dizendo sobre o caráter humano não sou eu, pastor, não sou eu, é a palavra, é o próprio Deus que conhece o ser humano. Olha o versículo 13 que nós lemos aí. Pois se vós, sendo maus, está mostrando o caráter humano. Você pode observar que quando você devolve um troco a mais do supermercado, que deveria ser uma atitude normal na vida de qualquer ser humano, a pessoa fica admirada. Fala: puxa vida, você é muito honesta. As pessoas ficam admiradas, e não deveria haver essa admiração, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso seria uma coisa corriqueira na nossa vida.
Mas hoje, se alguém acha uma pasta, uma mala de dinheiro e vai devolvê-la mesmo sabendo que ele precisaria, aí ele aparece na televisão, porque isso aí é excepcional. Então, a bondade de Deus em contraste com o caráter humano. Então nós vamos ver nesses textos a nossa ministração de hoje. Então, irmãos, eu quero que você preste bastante atenção no que Deus quer nos ensinar. O profeta Naum, e existe aí dezenas, centenas de versículos que mostra a bondade de Deus. A bondade de Deus é um dos seus atributos morais. A bondade faz parte dos atributos. Atributo é aquilo que lhe é próprio, aquilo que já é dele, que lhe pertence, que faz parte do seu ser. Atributo é aquilo que faz parte do seu ser. E bondade, ele faz parte dos atributos morais de Deus em relação às suas criaturas. Então, tudo que é de bom, é concedido a nós por Deus. Salmo de número 25, verso 8. Salmo 25, verso 8 fala que tudo que Deus nos dá, olha lá, bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Quer dizer, o que o salmista está dizendo ali? Quem é que criou uma barreira entre a criatura e o Criador? O próprio homem, com a sua rebelião, com a sua desobediência, com o seu afastamento de Deus. Ele fez as suas escolhas. Então essas escolhas do homem criou uma barreira entre Deus e o homem. Jesus vem e derruba essa barreira, derruba essa muralha, para que a pessoa tenha acesso ao Criador. Então, mesmo nós sendo desobedientes, rebeldes contra Deus, Ele é bom e reto, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Olha, você é contra mim, mas eu vou te ensinar o caminho. Qual seria nossa atitude quando alguém nos apunhala pelas costas, ou alguém que vive falando mal de você? O que você faria? Olha, isso aqui eu não vou nem falar para ela que se vira. A nossa atitude seria totalmente diferente da atitude de Deus. Por quê? Porque nós fomos feridos, nosso orgulho está ferido. Então, se ela quiser, ela aprenda sozinha. Um dia eu estava vendo uma reportagem, uma moça, ela faz salgados. Alguém aceita água? Ela faz salgados, docinhos para vender, para festa, aniversário, casamento. Aí vem uma pessoa e fez o orçamento com ela. Salgadinho, bolo, docinho. Aí ela deu o orçamento. A pessoa fechou o contrato com ela. Falou, pode fazer o bolo, pode fazer o salgado, pode fazer o docinho. Nas vésperas da festa, que ela já tinha comprado material para o bolo, porque quem trabalha assim por conta própria, ele faz por encomenda, ele não deixa lá à disposição da pessoa, ele faz por encomenda. Então ela já tinha gasto dinheiro para fazer o salgado, para fazer o bolo, para fazer o doce. Então, nas vésperas de já começar a montar tudo, o telefone toca. Era a cliente, fulana de tal. Olha, puxa vida, eu quero te agradecer muito e pedir desculpas para você, porque eu achei uma outra doceira, boleira, salgadeira, né, que faz tudo mais barato. Mas só que tem uma coisa,
eu gostaria de pedir um favor para você, porque aquele recheio do bolo, ela não sabe fazer, só você sabe fazer. Você pode passar a receita do recheio do bolo para me passar para ela? Aí ela ficou furiosa e foi na internet e baixou mesmo. Então, quer dizer, para você ver que a atitude do homem, do ser humano, é totalmente diferente de Deus. Enquanto Deus vai ensinar o caminho para as pessoas que é contra Ele, nós, às vezes, quando somos feridos, nós mandamos a pessoa se virar. Então, o contraste entre a bondade de Deus e o caráter humano. E esse texto que nós acabamos de ler, do versículo 13, ele é parte de uma parábola do amigo infortuno ou importuno, aquele que vem importunar. Já vem, quem é que não passou por essa experiência ainda, hein? Você está lá arrumando a comida para as crianças, está esburrando a porta lá, batendo a porta. Já vem aquela pessoa na hora do almoço, já vem ela, né? Parece que ela não tem casa para varrer, parece que ela não tem roupa para lavar, ela não sabe que eu estou ocupada. É o amigo, a amiga importuna. Então Jesus começa lá no versículo 5 do capítulo 11, ele falando assim: olha, disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, à meia-noite não é hora de ninguém procurar ninguém, só se for uma coisa de emergência mesmo, né? Então, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, versículo 6, vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Ou seja, a pessoa deve ter chegado faminta, ele não tinha pão, foi pedir o vizinho. Então aqui nós já aprendemos nesse versículo, nós já aprendemos muita coisa aqui, que quantas pessoas que procuram umas às outras e ela não tem o que oferecer. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de bens materiais, mas Jesus está falando aqui que o ser humano, ele tem uma necessidade espiritual muito grande, ele tem uma necessidade de comunicação muito grande, porque nós somos seres sociais, somos seres espirituais, somos seres físicos, somos seres emocionais, somos seres psicológicos. Então olha quantas necessidades nós temos. Olha quantas necessidades nós temos. Às vezes um filho procura o pai, ele está no celular. Ô pai, posso falar com o senhor um pouquinho? Ele está no celular, ele não desgruda do celular para falar com o seu filhinho. Então ele já sabe, o filhinho já sabe que quando o pai está com o celular na mão, não adianta procurá-lo, para suprir a necessidade que ele tem de conversar, de ter um abraço do pai, um abraço da mãe. Então aqui, alguém procura alguém para suprir uma necessidade que aquela pessoa não tem para oferecer. Às vezes os cônjuges, um procura o outro, não com, às vezes alguém chega perto de alguém, logo já pensa que outras intenções. Não, às vezes a pessoa precisa de uma palavra amiga, de uma atenção especial. Então, e às vezes a pessoa não tem para oferecer. Aí o que acontece? Ele vai ter que procurar isso em alguém.
Quantas traições acontecem exatamente porque a pessoa não tem em casa, aliás, teria em casa, deveria encontrar em casa, mas não está à sua disposição, e aí vai para a rua buscar na rua. Porque a pessoa nunca tem tempo. Eu tenho uma ilustração sobre esse assunto, mas que é uma coisa real. O pai nunca tinha tempo para o filho. Pai, o senhor pode brincar comigo hoje? Não, filho, o pai vai ter que trabalhar. Se o pai não trabalhar, você não come. Aí no outro dia, pai, o senhor pode brincar comigo? Não, filho, posso brincar não tem tempo não, eu tenho que trabalhar. Aí o filho então começa: pai, quanto é que o senhor ganha? Ele falou: filho, eu ganho $100 por hora para manter essa casa, para manter você, para manter a sua mamãe. Eu ganho $100 por hora. Ah, então tá bom, pai. Então tá bom. Aí passou alguns meses, o filho chegou com um saquinho de moedas. Falou: pai, aqui tem $100 para o senhor ficar 1 hora comigo. Aquilo foi um tapa na cara do pai. É por isso que muitas vezes existe um adesivo que diz assim, está colado em muitos automóveis: seja pai dos seus filhos antes que um traficante o adote. Essa é uma verdadeira realidade. Então, às vezes, vem alguém necessitado, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, que a cabeça às vezes não está, não está raciocinando direito, está cheio de bobagem na cabeça, mas a pessoa não tem uma palavra, não tem nada para oferecer. Veio alguém me procurar e eu não tenho nada para oferecer. Vamos agora para as igrejas, vamos agora para os púlpitos. A pessoa vem na igreja em busca de socorro, porque a igreja é como um hospital. Vem pessoas com todos os tipos de necessidades, físicas, emocionais, espirituais, familiares. E quando chega na igreja, a pessoa não tem o que oferecer, aí entope a pessoa de músicas, entope a pessoa de eventos. Vamos chamar o grupo tal para dançar, aí começa a dançarina, dança para cá, dança para lá. Cada aquele de dançar, agora vamos ler o jogral. E a pessoa está lá: quando é que vai me atender? Quando é que vai resolver meu problema? Aí passa o culto inteiro, 1 hora, só com aquele vai e vem, com as luzes apagadas, luzes piscando, globo espelhado rodando, facho de luz jogando para todo lado. E a pessoa começa a pensar: isso aí eu encontro na boate onde eu ia, isso aí tem lá no barzinho onde eu ia. Eu vim aqui para poder receber. Depois de 1 hora de dança, de jogral, de não sei mais o que, mais 40 minutos para tirar o que a pessoa não tem, para levar a pessoa a tomar decisões que dentro da sua capacidade de raciocínio ele não teria condições de fazer, de tomar essa decisão. É nessa hora que os corvos eles vêm para tirar o resto do cadáver que está lá. Ele já traz, já entra, e já tem um formulário prontinho. É só a pessoa assinar. Ó, você aí, Deus está pedindo o seu carro.
Deus não está pedindo carro de ninguém. Já vem com o formulário prontinho para pôr a placa, para pôr o chassi, o Renavan, o modelo, a marca, a cor, e assinar, porque a pessoa psicologicamente está debilitada e esses vampiros do púlpito aproveitam essa chance. Porque eles não têm nada para oferecer. Eles têm para tirar, eles têm para sugar, eles têm condições e capacidade para tirar, para roubar, para matar e para destruir. Não tem o que dar. Então Jesus, o amigo chega e não tem o pão para oferecer, e ele vai no vizinho e ele grita lá de fora: vizinho, você pode me arranjar 3 pães? Porque um amigo veio e eu não tenho nada para oferecer. Diferente, olha, eu estava vindo conversando com a Thalita, ela falou: pai, eu vi um padre falar, e olha, ele falou o que muitos pastores não têm coragem de falar de seus púlpitos. Alguém aceita água? Ele falou assim para a congregação dele: tem muitas irmãs aqui, padre, falando, você vem de mini saia, de... como é que chama esse negócio aqui? Decote, para missa. É desse jeito que você... Padre está falando. Padre. E o padre, durante a sua homilia, ele disse assim: você que casou, está pensando em divorciar e casar de novo? Tira o cavalinho da chuva, porque você casou é para ficar casado para o resto da sua vida, e se você divorciar, você tem que ficar solteiro, porque se você casar de novo, você está em adultério. Padre, e aí a gente vem para o nosso lado. O divórcio está nos púlpitos da igreja, e não está nem aí, não estão nem aí. Não estão nem aí. Sabe o que Jesus disse? Se estes se calarem, as pedras clamarão. As pedras já começaram a clamar. As pedras já começaram a clamar. A mula já começou a falar. O corvo já começou a trazer o pão e a carne. Porque quem deveria não está dando. Diferentemente de Pedro e João, onde é que eles estavam indo? Para a igreja. Fazer o que na igreja? 3 horas da tarde, ia para a oração da tarde, ia se encher para ter o que dá, iam se fartar de pão para poder oferecer. E quando eles estão entrando no templo, lá era colocado todos os dias um coxo de nascença,
pedir esmola. E quando ele viu João e Pedro entrando no templo, ele disse: moço, me dê uma esmola. Pedro e João param. Naturalmente ele pensou que, geralmente, quando alguém pede alguma coisa, a pessoa nem para, ele joga, ou ele dá e já vai andando, já joga lá e vai embora, nem olha para a pessoa. Pedro e João parou. Aí ele olhou para ele achando que ia receber uma grande esmola. Aí Pedro vira e falou: olha, nós não temos ouro nem prata. Acho que o semblante dele naquela hora, né, que estavam os olhos saltitando de alegria, o semblante dele deve ter murchado. Mas aí Pedro completa: o que nós temos, isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Era melhor do que qualquer quantia em dinheiro, era melhor do que tudo. Aí vai lá, dá a mão para ele e o levanta. Então ele entra no templo saltando e pulando de alegria e glorificando a Deus. Por quê? Porque Pedro e João tinham aquilo para dar, eles receberam, por isso eles podiam dar. Veio um amigo meu e eu não tenho nada para dar a ele. Então Jesus, ele conta nesse contexto sobre o dever de pedir e nunca esmorecer, mas o assunto que nós queremos abordar é a bondade de Deus em contraste com o caráter humano. Então, Jesus, ele mostra, dizendo assim, versículo 11 e 12 do capítulo 11 aí: qual é o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aqui Deus está mostrando que mesmo o homem sendo mau, ele não vai negar ao seu filho aquilo que o seu filho está pedindo. Pode perguntar a qualquer pai, qualquer mãe que esteja aqui hoje, e fala assim para ela: irmã, o que você faria pelo seu filho ou pela sua filha? Falei: olha, ele ou ela vai dizer assim: olha, eu daria tudo que eu não tive, eu daria para o meu filho. Tudo que eu não pude ter, eu gostaria de dar para o meu filho. Porque mesmo sendo nós maus, Jesus falou: olha, mesmo vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas para os vossos filhos. Então Jesus estava mostrando aqui, dentro dessa parábola, que a persistência deve existir e a pessoa vai receber, mesmo que aonde ele está pedindo, o doador não está disposto a dar. A pessoa está insistindo com um doador que não está disposto a dar, porque no seu caráter, o seu caráter é diferente dos atributos divinos em relação às suas criaturas. A bondade de Deus é diferente.
da natureza humana, não porque Deus criou diferente, Ele criou a sua imagem e semelhança, mas a queda gerou no homem um caráter maligno. O ser humano está virando um monstro. Monstros estão sendo criados em tudo quanto é segmento social. Monstro. Diferente dos irracionais que a gente vê, às vezes, uma onça ter amizade com uma vaca. Você não acredita nisso? A onça procura a vaca e começa a lamber a sua boca. Aí você fala, está cheio de exemplo lá no Mato Grosso, que eles postam. Falou, isso que nós estamos vendo é inacreditável. Por quê? Porque a onça é uma predadora e a vaca, ela é o alimento da onça. E no entanto, elas fizeram amizade. Um não faz mal à outra. E sendo que o humano não pode descuidar dele, que aflora toda a sua monstruosidade, aflora toda a sua maldade, em qualquer segmento social. E aqui nesse texto, mostra, no versículo 13 que nós lemos, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, a quem lhe pedirem. Se a gente pede, onde a fonte não está disposta a dar, e mesmo com insistência, ela vai dar, não porque ela é boa, mas por causa da importunação. Vai lá, dá isso aqui para ela parar. Não é assim? Já sei que ela quer, vai lá, já leva, já vai, não precisa nem perguntar não, já leva isso de uma vez ali, porque dali ela já vai embora. Não é assim? Já está importunando. Então ele vai dar, não é porque ele é bom, ele vai dar para ficar sossegado. Fala, ó, já vem tirar meu sossego, já sei o que ela quer, ou já sei o que ele quer, vai lá e dá isso aqui para ele. Dali ele vai embora, aí você fica sossegado. Uma pessoa, né? Então, aí nesse texto também Jesus mostra os 3 sentidos das nossas petições. Os 3 sentidos da nossa petição. Então, mostrando assim a bondade de Deus em relação ao caráter do ser humano. Então ele começa lá, versículo 9. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Então aqui ele dá o primeiro sentido das nossas petições. Pedir é o mesmo que solicitar insistentemente, suplicar, implorar. Então ele dá a direção, ele dá o sentido de fazer as nossas petições. Segundo, e quem busca, versículo 9, buscai e achareis. Esse buscar é o segundo sentido que ele dá às nossas petições. Quer dizer, buscar é esforçar por achar ou descobrir. Porque às vezes a gente pede, mas com aquela, bom, se às vezes a gente usa até aquelas expressões assim, se eu merecer. Irmão, não use isso na sua oração. Senhor, se o Senhor vê que eu mereço, o Senhor me dá. Se o Senhor vê que eu não mereço, o Senhor não me dá. Não faz esse tipo de oração não, que essa oração não funciona. Nós não merecemos nada. Eu não estou aqui por merecimento.
Não tem nada de bom na minha carne. Não tem nada de mim, nada em mim que agrada a Deus. Tem um pregador, me parece que é norte-americano, daqueles antigão. Ele fala assim: olha, quando eles me aplaudem, eu não fico alegre, sabendo que Deus está triste comigo. Os aplausos que as pessoas me fazem não me trazem nenhuma alegria, sabendo que eu entristeci Deus. Diferente da geração que nós estamos vivendo hoje, que querem realmente o aplauso, que querem realmente se mostrar. Então buscar é um esforço que é feito por achar e se descobrir, ou descobrir. Jesus falou assim: olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que negocia e busca boas pérolas. Eu vou te falar, há muitos anos atrás, eu acho que eu era até solteiro nessa época, tinha um seriado, que uma família, eles buscavam aquelas esponja no fundo do mar. E eles faziam algo com aquela esponja, eu não sei se era para utilização na cozinha, eles faziam era esponja marítima, esponja do mar. E muitos deles, quando iam, essa concha, essa esponja, ela fica no fundo do mar, no fundo. Então a pessoa tinha que mergulhar, às vezes eles usavam aquele capacete de mergulho antigo de ferro, ligado à mangueira de água, mas ele tinha que subir no retorno, ele tinha que vir para ver a descompressão. Ela deveria ser feita bem lentamente para a volta, porque se ele vem rápido, explode o seu cérebro. Aí mostrou, isso é real, mostrou um monte deles inutilizado. Estão vivos, mas estão vegetando. Por quê? Porque a busca da esponja requer um sacrifício mortal. E Jesus falou: o reino de Deus é semelhante a um negociante que negocia e vende, busca e negocia boas pérolas. Agora, para buscar, as pérolas também ficam no fundo do mar, na ostra, lá no fundo do mar. E quando ele desce lá para buscar a concha, ou a ostra, ele está correndo um risco mortal, porque na volta pode estourar uma veia cerebral e ele ficar inútil para o resto da vida. Então buscar é um risco que se corre. Mas Jesus falou que aquela pessoa que faz as suas petições, ele precisa correr o risco de buscar e até encontrar. Se não aconteceu na primeira, busque na segunda. Se na segunda não aconteceu, busque na terceira. Insista, procura. Porque ele disse: quem procura acha, quem pede recebe, e quem busca acha. Ele dá a terceira direção: batei e abre-se-vos-á. Quando ele fala em bater, é a procura de alguém para lhe pedir favor, para lhe pedir graça. E ele disse: quem bate, a porta se abre. Ele mostrando que a insistência de onde não tem a mínima boa vontade de atender,
ele vai ser atendido não pela boa vontade, mas pelo importuno, por ser importunado. Agora, se ele é atendido por causa da importunação, para ficar livre da pessoa que está importunando, imagine o Pai Celestial, que é bom, que vai atrás do pecador para mostrar o caminho para o pecador, que sente tristeza quando um pecador morre. Deus fica triste. Às vezes da gente lá, tem uma série de pessoas aí, que era melhor ele já ter saído do planeta, de tanta maldade que o sujeito tem. De tanta maldade que o sujeito tem. No fundo, a gente gostaria que aquela pessoa já tivesse desaparecido do planeta. Mas Deus é diferente, porque o nosso caráter é um caráter vingativo. O nosso caráter é o que me deu, vai receber. Mas o de Deus é diferente. Davi, por isso que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque Davi sempre mostrava assim, olha, diante do templo, ele colocou vários levitas, e esses levitas tinham que ficar 1 hora falando 2 coisas: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. 1 hora falando isso aí. Aí aquele grupo saía, entrava outro grupo, e isso ficava dia inteiro. O Senhor é bom. Só, irmãos, você só vai falar isso: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Só isso que vocês vão falar. E eles ficavam lá de grupo em grupo, de hora em hora: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que Davi tinha essas facilidades de se arrepender, de mostrar o verdadeiro arrependimento, porque era um homem que sabia adorar a Deus, sabia o valor que tinha a adoração. Aí Jesus mostra no versículo 10: porque qualquer que pede, recebe; quem busca, acha; e quem bate, a porta se abre. Então Deus nunca vai te negar. Deus nunca vai nos negar. Aí Jesus, quando ele fala sobre isto, ele mostra para os discípulos onde a nossa verdadeira alegria deve estar canalizada. Porque às vezes o que nós estamos vendo hoje é pessoas fazerem, ensinar dos púlpitos a pessoa barganhar com Deus. Você dá isso, Deus te dá aquilo. E aí, o que mais está sendo mostrado são pessoas, olha, Deus quer você milionário, Deus quer você riquíssimo. Irmão, cá para nós, tem nada disso. O bem material, ele vem em decorrência de uma íntima comunhão com Deus, que vai nos libertando e fechando as torneiras de onde está escapando as nossas bênçãos. A gente vai fechando aquelas torneiras, por exemplo, supérfluos. Aí Deus te mostra que aquilo, você vai fazer o que com isso aqui? Ah, não vou comprar isso não. Tá. Às vezes a pessoa fala assim: puxa vida, tem uma televisão, vou te dar um exemplo, tem uma televisão do tamanho dessa daqui. Essa daí deve ser, nem sei quantos polegadas isso aí, deve ser o quê? Uns 8 polegadas, não é mais um pouquinho, né? Hein? 14 polegadas. Aí eu olho assim e falo assim: puxa vida,
ela está me dando tudo que eu preciso, está ali, ó, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha e quem bate a porta se abre. Aí eu falo assim, puxa vida, eu vou comprar uma de 40 para pôr ali, vai fazer o mesmo efeito da outra, só que eu vou gastar, eu vou me endividar. Então a sabedoria do Espírito Santo fecha essa torneira para mim não ter esse gasto. Aí eu vou guardando aquilo que eu ia jogar fora para a mesma coisa. Por que eu vou ter 200 pares de sapato se eu vou usar apenas um? Alguém olha para o seu sapato? Eu posso vir todo domingo com o mesmo sapato e eu não vou falar para você que eu venho. Nunca ninguém olhou para o meu sapato. Nunca. Tem certeza disso? Alguém sabe a cor do sapato que eu estou usando? Então por que eu vou comprar 200 pares? Eu vou economizar 199 pares de sapato, que vai servir para outras coisas. Está dando para você entender, irmão? Ah, Deus enriqueceu aquela pessoa. Não, irmãos, é o seu trabalho, é a sua sabedoria. Pode perguntar, irmãos aqui, que hoje tem uma vida abençoada, mas pergunta a ele que hora que ele levanta de manhã, para ter o que tem. Pergunta o risco que ele corre, para ter o que tem. Pergunta para ele se ele ficar de braços cruzados, o dinheiro vai cair na conta dele lá automaticamente. Não vai não, mano. Só que Deus dá a capacidade de sabedoria. Por isso que todo servo de Deus precisa pedir: Senhor, me enche do Espírito Santo e de sabedoria. Porque não adianta ser cheio do Espírito Santo e não ter sabedoria. Eu conheci pessoas que jejuavam, mas jejuavam e oravam e jejuavam, mas nunca conseguiu erguer, porque faltou-lhe sabedoria. Está dando para você entender? Então às vezes eu pergunto para você, eu peço a Deus um avião, o que eu vou fazer com o avião? O que eu vou fazer com o avião? Só para falar que o Daniel tem um avião? Está dando para você entender, irmãos? Então os discípulos, eu presto bem atenção nisso agora. Não é que a pessoa deva ter, se Deus te deu, glória a Deus, irmãos, aleluia. Deus te deu para você abençoar outras vidas. Deus está te dando fartura para você ajudar alguém, promover o reino, mas não com alguém apontando o que você deve fazer. Cada um faça o que propôs no seu coração. Não é por influência de ninguém. Os discípulos foram mandados de 2 em 2. Eu estou de olho no relógio lá, tá, irmãos? Os discípulos foram mandados de 2 em 2, 70 discípulos. Quando eles voltaram pulando dessa altura. Senhor, que maravilha! Os demônios nos submetem. É só falar, sai em nome de Jesus. Ele saiu, aí Jesus olhou e falou assim: olha, eu via Satanás cair do céu como raio. E eles tudo alegres. Você viu, eu fui na casa lá, todo mundo ficou curado, liberto. Aí Jesus falou: opa, vem cá. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão muito alegres, muito felizes. Então, tá, Senhor, aleluia! Então, preste bem atenção que eu vou falar para vocês. A alegria de vocês não deve ser porque os demônios se lhes submetem. A alegria de vocês deve ser porque o vosso nome está escrito no céu. Está dando para você entender? Essa deve ser a nossa principal alegria. A nossa principal alegria deve ser esta. Está lá quem quiser, quem gosta, está lá em Lucas 10, 20. Olha só o que Davi pede.
Davi aprendeu os valores espirituais. Está registrado no Salmo 51, verso 11. Olha o que Davi pede. Primeira coisa, depois da queda, olha o que Davi pede. Versículo 11, parte A do versículo: não me lances fora da tua presença. Davi era rico, rei e rico. Se você vê as ofertas que ele fez para o templo, você fica apavorado. Se você somar em dinheiro no valor de hoje. Não me lances fora da tua presença. Porque olha, tem uma canção que diz lá: este é meu respirar, tu és meu expirar. La, 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 la. Um negócio mais ou menos assim: tu és meu pão, tu és meu respirar, tu és meu expirar. Então Davi falou: não me lances fora da tua presença, porque não é a minha posição de rei, não é a minha riqueza que vai me fazer feliz. Não me lance fora da tua presença. Segundo pedido: não retires de mim o teu Espírito Santo. Não tire de mim o teu Espírito. Se o teu Espírito sair de mim, eu estou perdido. Aí vem a ordem, o mandamento de Deus: não apagueis o Espírito. Vem outro mandamento de Deus: não resistais ao Espírito, não resista ao Espírito Santo. Vem outra ordem de Deus: não entristeçais o Espírito Santo, nos quais estáis selado para o dia da salvação. E depois ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Torna a dar-me a alegria da salvação. A nossa alegria não está no carro, a nossa alegria não está na casa, a nossa alegria não está no banco, a nossa alegria não está na nossa posição, a nossa alegria não está naquilo que nós temos ou deixamos de ter. A nossa alegria vem da salvação. Você está salvo? Fique feliz com isto, porque esta é a verdadeira alegria. Esta é a verdadeira alegria. Seus nomes estão no céu, nosso nome está no céu, no livro da vida. Por quê? Porque tudo que nós estamos vendo hoje, que nós achamos necessário e super importante para nós, segundo Pedro capítulo 3, versículo 10, olha o que vai acontecer com aquilo que nós achamos que é a nossa proteção, Olha o que diz aí Pedro, segunda carta de Pedro 3,10. Olha bem: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A pessoa que está se apegado às coisas materiais, saiba que tudo vai ser queimado. Use enquanto você pode, porque vai ser queimado.
Não ponha nela a sua esperança, não ponha neles a sua alegria, não ponha neles a sua confiança, porque a nossa alegria deve estar na nossa salvação, porque isso tudo passa. Mateus 24, 35, já estou indo para os finalmente. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Primeira João 2,17. 1 João 2,17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, ou seja, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem coisa melhor do que isso? Tem coisa melhor do que isso? É por isso que Davi falou: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quantas pessoas que estão aí que perderam a alegria, porque o Espírito Santo bateu asa, você deixou o Espírito Santo embora. Mas hoje é dia de trazer o Espírito Santo de volta. Hoje é dia. Você que me assiste pela rede social, hoje é dia de você trazer o Espírito Santo de volta na sua vida. Pastores que me assistem pela rede social, hoje é o dia de você trazer o Espírito Santo para os púlpitos da sua igreja. Hoje é o dia. Hoje é o dia de trazer de volta a graça, a unção, o favor de Deus. Deus é bom em relação ao caráter do ser humano. Tudo que pedirmos, Ele nos atenderá. Lá em 2 Crônicas 7,14 ou 7,15, vamos ver, para encerrar, 7,15, 2 Crônicas 7,15, agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. O Daniel não está aqui em vão. Você não está aqui em vão. Foi difícil para você chegar aqui? Foi difícil. Como que a cama no domingo fica boa, né, irmãos? Segunda-feira, terça-feira, mas no domingo, parece que domingo a cama fica mais... E aí é difícil para sair dela. Você mexe para um lado, vira para o outro, dá uma olhadinha no relógio, olha, Bruno. Mas você não veio à toa, sabe por quê? Porque antes de você chegar aqui, já tinha Ele nos esperando. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele disse: os meus olhos estarão abertos. Deus está vendo a mim e vendo a você neste lugar. Ele está olhando para você. Ele está olhando para mim. E os meus ouvidos estarão atentos, abertos, atentos. Meus ouvidos estarão atentos a cada letra das palavras que você falar, das frases que você montar, da sua busca, da sua petição, do seu pedido, da sua busca, do seu bater à porta, em busca de alguém,
E esse alguém está disposto, porque se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Por que Jesus está falando isto? Porque a petição, quem traz ela do altar de Deus para mim, para você, é o Espírito Santo. Por isso que no finalzinho ele fala: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então é o Espírito Santo, baseado na obra da cruz, vai trazer a resposta até o Daniel, vai trazer a resposta até a Maria, até o Antônio, até o Paulo, até o Sebastião. É o Espírito Santo que vai trazer esta bênção. Então é por isso que vai acontecer agora um derramar do Espírito Santo nesse lugar. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. Bom é o Senhor. E Ele mostrará o caminho aos pecadores. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Então agora, se o seu filhinho está pertinho de você, você vai orar abraçado com ele. Senhor, me encha do Espírito Santo e de sabedoria. Encha o meu filhinho, Senhor, do Espírito Santo e de sabedoria. Você vai orar abraçado com o seu filho. Você que está aqui com seu pai, você vai orar abraçado com seu pai. Senhor, enche o meu pai do Espírito Santo. E o pai, enche a minha filha do Espírito Santo. Senhor, enche ela do Espírito Santo. Enche ela do Espírito Santo de sabedoria. Você está aí com seu cônjuge. Senhor, encha o meu esposo do Espírito Santo e de sabedoria. Encha a minha esposa do Espírito Santo e de sabedoria. Amém. Ah, pastor, estou sozinho. Então, Senhor, me encha do Espírito Santo. Meu filho ficou em casa, encha o meu filho do Espírito Santo. Lá em casa aqui agora, meu pai, encha. Se a senhora é casada, seu esposo não está aqui e vice-versa, encha o meu cônjuge do Espírito Santo que está em casa agora, meu pai. Encha eles agora, encha a minha casa, encha a minha vida do Espírito Santo e de sabedoria. Fiquemos em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo vai canalizar todas as bênçãos que nós necessitamos ao pedir, ao procurar, ao bater. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-lhe-á. Aleluia, a glória de Deus vai encher esse lugar. Feche os seus olhos, por gentileza.